Olá, tudo bem? Como vocês puderam assistir a aula dentro da plataforma, agora eu vou estar resumindo para vocês uma explicação sobre o nosso conteúdo. Eu sou o professor Dr. Glauber Lemos, meu sinal é este, e eu vou estar apresentando para vocês alguns tópicos de conceitos sobre tradução e interpretação, com o objetivo de aula para explicar a diferença entre tradução e interpretação. Agora vou começar a explicar para vocês o foco dessa parte, que é alguns conceitos de tradução. Bem, como vocês assistiram na disciplina, na apostila que vocês tiveram acesso na plataforma, a tradução tem vários conceitos. E desses conceitos vão variando dependendo da sua perspectiva histórica, do seu foco em tradução, desses teóricos. E o principal conceito que tivemos era de transporte, né? Significando que o trabalho fica mais automatizado, sem muita significação. E depois outros teóricos, tradutores, professores de tradução, viram que era importante focar no conceito de tradução como produto e desistir do conceito de transferência. Porque o produto tem a ideia, a criatividade do professor ou do tradutor que está focado nessa tradução. Eu venho sugerindo alguns conceitos de ato de traduzir. Por exemplo, com um quadro que eu apresentei na apostila, apresentando as ações da tradução, né? E alguns desses conceitos, eles estão muito focados na ação do tradutor. Por exemplo, ação prática social como ato de traduzir, como um evento comunicativo exigindo desse tradutor saber diferenciar as diversas situações sociais e as demandas que necessita para entender as situações sociais e linguísticas das línguas de trabalho que ele está traduzindo de uma língua para outra. O outro conceito que eu trago para vocês é de comunicação intercultural, exigindo, né, desses tradutores saber diferenciar o seu processo de tradução com foco nessas diferenças culturais, nos estilos comunicativos que existem dentro dessas línguas. E aí é preciso entender esse processo dessa tradução. E o processo de tradução, entendendo como idas e vindas, é uma outra perspectiva. E a última perspectiva é entender a tradução como um complexo, né, como um processo complexo, que exige do tradutor elaborar esse projeto de tradução e necessitando de mais tempo para produzir essa tradução e com muitas tomadas de decisões. Então, como vocês podem ver, a tradução ela é um processo complexo que exige desse tradutor um planejamento anterior e sendo realizada em etapas. E o que significa esse trabalho em etapas? Demandando tempo de dedicação, de leituras, estudos, pesquisas linguísticas, terminológicas, conceituais. Também análises textuais, com interpretações de textos, de ideologias e de discursos que estão presentes dentro dos textos. No momento que você traduz, você precisa identificar esses problemas tradutórios e erros tradutórios, para que você possa fazer revisões dentro dessas etapas do processo de tradução, verificando o que está correto ou errado. Depois disso, quando o texto ele é em língua de sinais, o foco do trabalho, você precisa editar esse material e ele vai ser finalmente criado como um produto em texto vídeo sinalizado em Libras. Se, no caso, está falando aqui de tradução em língua de sinais. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o conceito de interpretação, certo? A interpretação, ela pode ser consecutiva ou simultânea. Sempre acontece de forma imediata a interação complexificada, exigindo desse tradutor que ele exige dele esforços repetitivos que se repetem, né, de forma oral ou sinalizada.
E esse processamento cognitivo-linguístico, ele é custoso, porque demanda de memória de curto prazo, referente a essas línguas de trabalho, na produção dessas línguas, com tomadas de escolhas lexicais, estruturais, semânticas e também pragmáticas para realizar essa decisão imediata. Também demanda esforço físico, sociocognitivo, né, articulando órgãos como fonológicos, articulatórios, o próprio corpo em si. E esse fator de diferença na interpretação é o tempo. Nós temos também modalidades de interpretação que se diferenciam: a simultânea, a consecutiva e a sussurrada. A simultânea é no momento imediato que a pessoa está falando e eu sinalizo, imediatamente vou fazendo a interpretação. Ou de uma forma consecutiva. Alguém fala em português oral e em poucos segundos ou milésimos segundos eu atraso, né, a essa fala. Ou quando estou em interação entre eu como tradutor, a pessoa que me contratou e o surdo ali, como 3 pessoas nesse ambiente, entre 30 a 45 minutos, essa interpretação ela é sussurrada só para essa pessoa que foi contratada para entender o surdo. E a gente tem tipologias de interpretação. Ela pode ser realizada interpretação de conferência, em contexto acadêmico, político, social, ou uma interpretação comunitária, em que você vai atuar como médico em hospitais, ou em outras instituições, ou até mesmo escolas. Ou uma interpretação judicial, com contextos de tribunais, delegacias, policiais, e a interpretação de acompanhamento, né, em contextos de reuniões, de negócios, comércios, indústrias ou fábricas. São esses contextos. O que vocês podem ver, a diferença é que a interpretação de línguas orais, elas geralmente acontecem em locais como estúdios, né, uma cabine mesmo, né, que a gente chama, que ali ele vai ter o intérprete, um fone, né, um monitor para que ele vai decidir ligar, desligar esse aparelho, né, e o intérprete de línguas orais ele vai usar o corpo, geralmente em um púlpito, que ele vai estar num palco, por exemplo, né, então é visível o corpo desse intérprete. As atividades de interpretação de língua de sinais, elas ocorrem geralmente para comunidades surdas como interpretação comunitária, em ambientes médicos, jurídicos, ambientes educacionais, em serviços de instituições públicas ou privadas, sempre atendendo as pessoas surdas. Os diversos tipos de interações de atividade de interpretação ocorrem de face a face, eu com a outra pessoa, ou remotamente, virtualmente, por teleconferência, ou por vídeo, ou por telefone. As diferenças de fato que ocorrem da interpretação são nítidas. A tradução ela sempre tem um registro durável e permanente desse material. Quando eu acabei de trabalhar com a tradução e coloco ela disponível para o outro, ela vai estar permanente. No caso da interpretação, esse registro ele pode acontecer por câmera, mas ou não, você interpreta e vai sair daquele local e esse registro pode ou não ser gravado. A diferença da tradução e interpretação é que o texto da tradução ele pode ser impresso ou em vídeo. E a interpretação ela acontece de forma oral, simultânea e consecutiva, com a sinalização ou com a versão voz. E as etapas da tradução, elas ocorrem em 3, com pré-tradução, com estudos, a própria tradução e depois uma avaliação pós a tradução. A interpretação, ela acontece com uma preparação prévia desse material de estudo, acontecendo depois a interpretação e depois a pós-interpretação avaliando esse momento.
A tradução, ela pode ser revisada por inúmeras vezes. Você tem um tempo bem longo para revisar esse material, enquanto na interpretação não. Ela acontece de forma imediata e um erro nunca pode ser consertado. O trabalho da tradução é individual, eu junto com o autor, eu corrigindo esse material, usando um estúdio, com um computador, lendo esse material. A interpretação não, ela acontece com um público externo, com várias pessoas, com uma equipe diferente da tradução, é uma equipe de trabalho, podendo ser em dupla ou em trio, né, que é gravado em câmera ou não. Bem, é sobre isso que eu estou falando com vocês, sobre as diferenças de tradução e interpretação que eu falei nesse vídeo.